Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai aprender a classificar sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos à aula. Bom, já que a gente estudou sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas e aprendemos a resolver pelos métodos de substituição e adição, então agora a gente pode discutir sobre a solução de um sistema de equações de primeiro grau, porque nem sempre se tem solução no sistema, ok? Então, esta aula é dedicada à classificação de um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. E para a gente começar a classificar, a gente vai ver três situações. Como já puderam perceber, tem três sistemas aí, um completamente resolvido, outro que está parcialmente resolvido e o último que não foi resolvido ainda. Eu vou explicar aos detalhes. Então, esse primeiro que foi resolvido pelo método da soma, em que pela soma a gente consegue aqui eliminar a variável na incógnita y, ficando apenas com a incógnita x. Logo, 2x é igual a 6, passo 2 dividindo, fica 6 por 2, e x é igual a 3. A gente acha a primeira resposta, que é x igual a 3. Quando a gente acha essa primeira, a gente pode pegar qualquer uma das equações do sistema para substituir o valor que a gente encontrou e achar y. Então, foi usada a primeira equação, x mais y igual a 5. E, portanto, substituindo o x, trocando o x por 3, a gente ficou com 3 mais y igual a 5. Agora, isola o y, passando o 3 para lá e, enfim, a gente acha y igual a 2. Logo, temos uma solução aqui para esse sistema. Nesse segundo sistema, ele está sendo resolvido pelo método da substituição, em que foi escolhida a primeira equação para isolar y. Isolando y na primeira equação, a gente tem o seguinte: a primeira equação é x mais y igual a 3. Se eu isolar y, então eu vou ficar com 3 menos x, que é só passar o x para o outro lado. E substituindo isso aqui que a gente obteve, na segunda, a gente vai ter o seguinte: a segunda equação é 2x mais 2y igual a 6. No lugar do y, a gente substitui por 3 menos x. E nisso a gente faz a distributiva aqui, 2 vezes 3, que dá 6, e 2 vezes menos x, que dá menos 2x igual a 6. Por que eu parei aqui? Porque se eu der continuidade, olha só o que acontece. Eu sei ali que eu vou ter que fazer a operação com os termos que tem x. Ou posso dar prioridade em deixar o que tem x de um lado e passar o que não tem para o outro. Então, daqui eu vou ter o seguinte: eu vou ter 2x menos 2x igual a 6. A única coisa que eu vou passar é esse 6 para o outro lado, ficando menos 6. Agora, 2x menos 2x me dá 0, igual a 6 menos 6, que também é 0. Olha só essa igualdade. Primeiro, que eu não resolvi nada, pois a incógnita x sumiu. E segundo, me deu uma igualdade, ok? E isso aqui, eu vou chamar, vai ser meio redundante o que eu vou falar agora, igualdade verdadeira, porque se é uma igualdade, então vai ser verdadeira. É o que não vai acontecer nesse próximo sistema, em que a gente vai ter uma desigualdade, No final vai aparecer como igual, mas a gente vai ter dois números diferentes. Então, quando isso aqui aparece, significa algo para a gente, e isso eu vou dizer logo mais quando resolver este aqui, certo? Então, no primeiro sistema a gente achou uma solução, no segundo sistema a gente achou uma igualdade, isso aqui é verdadeiro. E o terceiro sistema a gente vai resolver, certo? Eu vou resolver esse sistema pelo método da substituição também. Vou chamar aqui de equação 1 e equação 2. E vou usar a equação 1 para isolar o x, certo? Então, isolando x na equação 1, a gente vai ter o seguinte: a equação 1 é x mais 2y igual a 4. E, portanto, isolando x, isso será igual a 4 menos 2y.
Então tem a minha isolada. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha segunda equação. Então, substituindo na equação 2, a gente vai ficar com, eu tenho agora 3x mais 6y igual a 10. E no lugar do x eu vou colocar 4 menos 2y. Então aqui eu vou ficar com 3 que multiplica 4 menos 2y mais 6y igual a 10. Distributivo aqui eu vou ficar com 12, né? 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2y vai me dar menos 6y. Mais 6y igual a 10. E veja só o que acontece. Vou passar esse 12 para lá. Vou ficar então com menos 6y mais 6y igual a 10 menos 12. Menos 6y mais 6y é 0. E 10 menos 12 é menos 2. Olha o que eu tenho agora. De novo uma igualdade, só que isso é falso. O 0 não é igual a 2. Quando isso ocorre, ao invés de a gente usar a igualdade, a gente usa o símbolo de diferente. Aqui. Pronto. Agora eu posso dizer o que acontece. No primeiro sistema, quando a gente encontra uma solução apenas, esse sistema ele é chamado de sistema possível e determinado. Ok? A gente vai ver logo mais a classificação. Então, aqui apresenta uma solução única. Então, nesse sistema eu tenho uma solução única, certo? Uma solução única é meio também redundante. Se é única, então é uma, né? No segundo sistema, essa igualdade me diz o seguinte: quando isso ocorre, significa que essas duas equações são iguais. Elas têm o mesmo. Elas podem ser escritas como a mesma equação, pois a única coisa que difere de uma para outra é que uma, no caso a segunda, é o dobro da primeira. Nesse caso aqui, a segunda é o dobro da primeira. Se eu multiplicar a primeira por 2, vai dar igual à segunda. Então, o que isso aqui quer me dizer? Quer me dizer que como essas duas equações é uma só, vai se tratar de uma equação com duas incógnitas, a gente já estudou também. Significa que quando der uma igualdade aqui, ó, verdadeira, né, a gente vai dizer que o sistema possui infinitas soluções. Então aqui o sistema possui infinitas soluções. E quando nos der aqui essa desigualdade, né, uma igualdade falsa, como nesse caso, significa que essas duas equações aqui postas no sistema não têm solução. É impossível resolver quando isso aqui ocorre. Então, aqui, para a gente, é nenhuma solução. Ok? Então, os métodos que foram utilizados para resolver os três sistemas são métodos que a gente vai continuar usando para esta aula, certo? Para quem tem dúvida, eu vou deixar aqui nos cards aparecendo os dois métodos. O método da substituição, que está aí aparecendo, e também eu vou deixar o método da adição, porque eu posso utilizar qualquer um dos dois para resolver sistemas, e foi o que eu fiz aqui. Então, o que é que eu posso tirar aqui? Eu posso tirar daqui que um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas pode ter uma solução, apenas uma solução, pode ter infinitas soluções e pode ter nenhuma solução. E quando isso ocorre, a gente aprende a classificar sistemas. Então veja bem agora. Quando a classificação eu posso ter três maneiras. A primeira é: o sistema é dito possível e determinado. Possível e determinado quando admite solução única, certo? Então, todos os sistemas que a gente vinha resolvendo nas aulas anteriores são sistemas possíveis e determinados. A gente usa uma abreviação para isso aqui. A gente chama normalmente de sistema possível e determinado. SPD, é a abreviação. Agora, quando o sistema é dito possível e indeterminado quando admite infinitas soluções. Ou seja, foi esse caso aqui. Ó.
quando admitir infinitas soluções, isto é, quando apresentar uma igualdade desse tipo, em que quando você estiver resolvendo ou a variável x ou a variável y desaparece, então você tem esse caso aqui de sistema indeterminado, né? Possível indeterminado, e a gente também abrevia. A gente chama de SPI, Sistema Possível e Indeterminado, SPI. E o último caso é para o sistema que é dito impossível quando admite nenhuma solução. Então, vai admitir nenhuma solução quando você encontrar esse tipo de coisa aqui, ó, uma igualdade falsa ou, como a gente colocou aqui, uma desigualdade. E neste caso, a gente chama de sistema impossível, a gente chama de SI. Então, a classificação aqui é SPD, SPI e SI, ok? Sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. A interpretação geométrica, sim, geométrica, uma vez que qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente também já aprendeu, a gente viu que é possível fazer o gráfico desta equação, e como o sistema tem duas equações, então serão aí dois gráficos, né? Serão duas retas. Então, geometricamente, para a gente interpretar o que a gente acabou de fazer, que é sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível, a gente tem essas três situações. O que são essas três situações para a gente? A primeira situação é quando o sistema é possível e determinado. O que acontece? Acontece que as retas, certo? O gráfico de cada equação do sistema tornam-se retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se interceptam apenas em um ponto. Então, este ponto aqui, naturalmente, é a solução do sistema, ok? Esse valor x, y é a solução S do sistema, x, y. Então, neste caso aqui, quando eu tiver um sistema possível determinado, eu sei que a solução, graficamente, vai ser aí, vão ser, né, duas retas concorrentes. Aqui são retas concorrentes. Então, eu posso destacar aqui, né? Eu vou ter retas concorrentes. Agora, quando eu tiver um sistema possível e indeterminado, eu vou ter esta condição aqui, ó. As retas vão ser coincidentes. Vai estar uma sobre a outra, né? Não sei se dá para perceber muito bem aqui, né, a cor verde e vermelho nesta reta. Ou seja, a gente vai ter aí em comum que as duas retas têm todos os pontos em comum. Ou seja, aquele dado que a gente tem sobre infinitas soluções, né? Mais de uma solução. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter retas coincidentes. E o último caso, que é quando não admite solução, que é o sistema impossível, essas duas retas, ou seja, o gráfico de cada uma das equações do sistema, nunca vão se tocar. Então, as duas retas postas no plano e que não se tocam são retas paralelas, são ditas retas paralelas. Então, estão aí as três condições, certo? Retas concorrentes quando o sistema tiver uma solução, retas coincidentes quando o sistema tiver infinitas soluções e retas paralelas quando o sistema não tiver solução, ok? Pronto, visto isso, classificação do sistema, é possível sim agora a gente resolver sistemas e simplesmente classificá-los. Então eu coloquei três sistemas aqui para que sejam resolvidos e seja possível aí da gente classificar. Então no primeiro sistema a gente vai ter o seguinte: primeiro sistema eu posso resolver pelo método da adição. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 2. Menos 2 não, né? Por 2, por mais 2. Para eliminar quem? Eliminar y, porque já estão aqui, né, com os sinais trocados e eu consigo os dois. 6 se eu multiplicar de cima por 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, o meu sistema vai ficar assim, ó. Deixa eu focar. Eu vou ficar com, no primeiro, multiplicando por 2, vou ficar com 2x mais
6y igual a 0. Ah, um detalhe, tem uma coisinha que eu esqueci de colocar no começo, que é um sinal de menos aqui na segunda equação, para dar certo, ok? Senão eu vou ter duas situações iguais, eu quero uma situação para cada tipo de sistema. Então, consideremos aqui negativo, ok? Então, 2x mais 6y igual a 0, e na de baixo, repito, menos 2x menos 6y igual a 4. O que é que eu faço agora? Somo as equações. Olha só o que acontece. Se eu somar as equações, tanto x quanto y desaparecem. 2x menos 2y dá 0. 6y menos 6y dá 0. Então, eu tenho aqui 0 igual a 0 mais 4, 4. Isso aqui não é verdade, ok? Isso aqui é falso. E a gente já viu quando isso ocorrer, a gente já pode classificar o sistema, né? Aqui o sistema não tem solução, né? Então, não tem solução. E, portanto, a gente tem a classificação, que é um sistema impossível. SI. Então, nosso primeiro sistema aí é impossível. Nosso segundo sistema, que é 2x menos y igual a 8 e x mais y igual a 7. Posso também fazer pelo método da adição, porque aqui nesse caso eu vou conseguir eliminar a incógnita y, certo? Então, 2x mais x vai me dar 3x, menos y mais y vai me dar 0, e 8 mais 7 me dá 15. E, portanto, x será igual a 15 dividido para 3. X será igual a 5. Então, achei uma solução aqui já. Uma solução não, é uma resposta. Se x é 5, eu vou usar a equação 2, que é x mais y igual a 7, para trocar o x por 5. Então, aqui fica 5 mais y igual a 7. Resolvendo, eu vou ter y igual a 7 menos 5. E, portanto, y é 2. Achei a outra resposta. Então, aqui eu só tenho apenas uma solução, que é o par ordenado 5 e 2. Então, nesse caso, como achei uma solução só, ok? Única solução. Então, a gente já pode também classificar esse sistema como sistema possível e determinado. É o sistema SPD. E o nosso último sistema, que é 3x menos 9y igual a menos 9 e menos x mais 3y igual a 3, a gente também pode aplicar aí um método da adição para resolver, multiplicando a de baixo, a segunda equação, por 3. Assim eu vou conseguir igualar aqui para eliminar x. Então, multiplicando por 3, o meu sistema vai ficar assim, ó. Primeira equação, eu repito, 3x menos 9y igual a menos 9. E a segunda equação vai ficar com menos 3x mais 9y igual a 9. Pelo método da soma, 3x menos 3x me dá 0, então aqui vai dar 0. Menos 9y mais 9y também dá 0. E menos 9 mais 9 também dá 0. Ou seja, tudo zerou aí, né? A gente tem a igualdade 0 igual a 0. E isso aqui é verdadeiro. Logo, se isso aqui acontece, a gente tem infinitas soluções. Ok? Detalhe, não é sempre 0 igual a 0, não. É quando acontece uma igualdade verdadeira para a gente, ok? Poderia ser 2 igual a 2, 10 igual a 10. Se acontecer isso, então já sabe que são infinitas soluções e, portanto, a gente pode classificar aqui o sistema como sistema possível e indeterminado. SPI. Ok? Então é assim que a gente trabalha classificação de um sistema, de acordo com a resolução e o modo como a gente consegue obter aí as soluções. Então espero que eu tenha sido claro a respeito da classificação e de como resolver sistemas. Claro que você precisa já ter aprendido a resolver sistemas para conseguir classificar. Então, esta é a nossa aula. Espero que vocês consigam resolver exercícios com base nela e até uma próxima.